Então, oficialmente, boa noite a todas. Todo mundo está me ouvindo bem aqui, me vendo bem? Me ajudem aí se tiver alguma dificuldade, tá? Porque hoje realmente a minha internet está um pouquinho instável. Então, oficialmente, vou falar de novo e eu vou esquecer, quer ver? Tem nome que eu vou esquecer. Carolina Eliana Maristela, que está no lugar aí do Guilherme, a Nilza, a Helena, a Rose. Ai, meu Deus, a do Vini, eu esqueci o seu nome, fala de novo. Sil? Não, é Sil? Oi, é Silvana. A Silvana, mas a que está com o Vini, que ela me falou o nome, eu esqueci. A Kátia, Veridiana, a duas Angélicas. Dois anjinhos, né? Ah, sim. Quem que tá com eco aí? Angélica, a Leila tá aí, Silvana, Rosilene. Então tá, minhas queridas, boa noite a todas, oficialmente. Hoje a gente vai falar sobre questões de ganhos de massa muscular. O tema que eu coloquei, eu fiz uma colinha aqui para não esquecer, porque antes da maioria entrar, acho que tinham só 2 ou 3 pessoas aqui, eu dei bom dia, tá, gente? Então, a coisa tá aqui preocupante, dá bom dia essa hora. Então, nós vamos falar sobre massa muscular, ingestão de proteínas e colágeno. Esse é um tema grandão, eu vou desenvolver o tema aqui com vocês, e vocês, se tiverem pergunta, acho que fica mais fácil para eu não perder a concentração, vocês colocarem no chat, tá? Todo mundo sabe onde é que está o chatzinho aí? É uma caixinha, como se fosse um quadradinho aí, enfim. Eu vou dar um oi aqui, vocês localizam o chat, tá? A Leila já deu um oi, mas tá aqui o chat. Então, eu queria começar como, assim, explicando o seguinte. Nessa fase da nossa vida, e pela interação que nós tivemos ontem, nós conversamos aí durante umas 3 horas. Boa noite, Graziela. Bem-vinda. Nós conversamos aproximadamente umas 3 horas ontem. Muitas de vocês, eu não sei quem está aqui, interagiu ontem, né? Mas muitas colocaram algumas questões pessoais, algumas dificuldades, algumas ponderações, fizeram perguntas, e cansaço, fadiga, esse turgor da pele, essa pele que a gente sente uma pele mais fina, mais enrugada, assim, alguns pontos que chamam atenção para algumas pessoas. E a gente falou ontem também, muitas vezes, sobre exercício, ganho de massa muscular. E exercício nessa fase da nossa vida, ele é mandatório, ele não é opcional, infelizmente. Ele é vida, ele é saúde, ele é um apoio para a gente poder dar conta de muita coisa. Nós falamos no encontro passado sobre saúde óssea, e a gente falou do impacto do exercício na construção da massa óssea. E aqui hoje a gente já começa falando do impacto do exercício na construção da massa muscular. É inevitável, não tem como a gente interromper assim, não permitir que aconteça a perda de massa muscular. O que a gente consegue fazer é diminuir a velocidade que isso acontece. A gente tem várias alterações bioquímicas, metabólicas, com a baixa de estrogênio que a gente sofre nessa fase da vida, assim, do climatério e da menopausa. E o estrogênio, a gente acha assim, eu paro de menstruar, os meus ovários param de produzir estrogênio, e é por isso que acontece tudo. Mas não é num passe de mágica que isso acontece. Acontece porque o estrogênio vai se ligando, ou deixando de se ligar em vários receptores do nosso corpo, no nosso cérebro, em outros tecidos e órgãos, que acaba levando a gente perceber e sentir as várias coisas que nos visitam. Cada uma vai sentir uma coisa diferente.
E algo bem importante que eu queria falar, que não foge muito do tema, mas assim, não é exatamente esse tema, é que a gente vai experienciar as mudanças nessa fase da vida de acordo com as nossas caminhadas individuais, né? A nossa jornada pessoal, como que a gente teve de herança dos nossos pais, dos nossos ancestrais, como a gente viveu a vida, se a gente viveu uma vida olhando menos para alimentação, sono, se a gente viveu uma vida mais regrada, se a gente viveu uma vida com mais estresse, com menos estresse. Então, muitas das coisas que nos visitam hoje serão diferentes para cada uma de nós por causa da nossa história, por causa da nossa genética, por causa dos nossos aprendizados em todas as esferas, tá? Eu vou começar a falar, então, da massa muscular, mas eu queria fazer um convite. Se vocês toparem, abrirem as câmeras mesmo. É muito assim, não é muito gostoso falar com um monte de rostinho, assim, escondido. Quem puder, quem se sentir confortável, fica o convite, eu vou ficar muito feliz. Quem puder aparecer, agradeço muito, muito, muito. Porque aqui a gente está numa roda, né? A gente imagina que todas nós pudéssemos sentar em roda agora, uma de frente para a outra. A gente estaria se olhando. Então, se a gente pudesse olhar nesse momento, para mim vai me alimentar também. Porque aqui eu estou com vocês na qualidade de nutricionista, partilhando essas coisas que são técnicas e da competência da nutrição. Mas também eu estou aqui como uma mulher de 55 anos que partilha desafios como cada uma de vocês partilha. Então, para mim é gostoso também estar no meio de iguais, porque nem sempre a gente está nesse meio de iguais, e me sentir também acolhida nesse sentido, tá? Então, nesse momento, eu vou vestir aqui a roupa de Nutri, e aí vou dar continuidade nessa partilha aqui. Então, eu estava falando desse declínio do estrogênio e das interferências que a gente tem. Não só o estrogênio cai, mas a progesterona cai, a testosterona cai também. E hoje o que eu tenho percebido, olhando em mídia social, né, que existe muita procura pelo uso de hormônios, sejam eles hormônios de terapia de reposição hormonal, que tradicionalmente há anos é feito com as mulheres, e também terapias hormonais com o uso de testosterona. Eu não tenho nenhuma competência para falar de reposição hormonal, porque isso é de uma área mais médica, né? Na nutrição, assim, eu estudo um pouquinho de curiosa que sou, então eu estudo para mim, eu não arrisco ficar falando aqui das questões hormonais. O que eu sei dizer, e que posso dizer, né, é que usar terapia de reposição hormonal não é para todas as mulheres, e aqui quem já viu a minha história, quem já acessou alguns vídeos, já viu as minhas partilhas, sabe que eu não posso fazer reposição hormonal, porque eu tive câncer de mama aos 40 anos, tá? Existem mulheres que não precisam fazer reposição hormonal, e existem mulheres que têm alguma indicação e podem fazer reposição hormonal. Então, reposição hormonal não é para todos e também não resolve todas as questões. O fato é que se você olha uma mulher, e hoje, como está muito na moda o uso de testosterona, dessas coisas, você olha uma mulher, especialmente mulheres mais jovens, você tem, assim, uma quase certeza de que ela está hormonizada, que ela está usando algum tipo de hormônio, especialmente testosterona. Muda a voz fica uma voz diferente. Eu não sei dizer, não é rouca, é uma voz característica. Muda a aparência do tecido muscular, muda a composição de gordura, né? Uma mulher, essa semana eu fui repor aula de Pilates, eu vi uma mulher, estava fazendo aula comigo, ela não tinha um culote, nada de culote, assim, o quadril retinho, né? E aí eu observava ela fazendo alguns exercícios, mas nada, quando ela virava de lado assim, nenhuma gordurinha. E a gente estava depois conversando e tudo, e ela mesma falou, porque eu uso gel transdérmico, um implante intradérmico,
de testosterona e tudo. Então, assim, a minha suspeita realmente, assim, eu fui super delicada, nem entrei no assunto, foi ela mesma que falou. Mas a gente vê, e o ganho de massa muscular é indiscutível. Esses dias também, no Instagram, eu vi uma senhora que claramente devia ter, assim, a senhora, porque era, assim, uma feição de senhora mesmo, certamente já tinha mais de 70 anos, com umas fibras musculares, assim, que você olha, você fala, aquilo não é, a não ser que ela tenha uma genética absurdamente abençoada, existia uma grande probabilidade dela estar usando algum tipo de hormônio, tá? Então, a massa muscular, ela precisa do estrogênio, no caso da gente, mulher, para poder ter a sua conformação, para poder ter a sua estrutura, para poder armazenar, fazer a fosfocreatina, que é a nossa reserva de energia lá dentro, né? Eu falo da creatina depois, porque tem essa suplementação de creatina, que eu acho que ela é benéfica para todas nós. E quando a gente tem um declínio dos hormônios, a gente tem menos produção dessas substâncias dentro da mitocôndria. Não sei se vocês lembram lá da aula de ciências, as coisas que tinham dentro da célula, que é a membrana, o citoplasma e o núcleo. No citoplasma tem uma organela, uma estrutura chamada mitocôndria. A gente falava na época que eu era pequena que era, acho que, o pulmão da célula, né? Na verdade, é o lugar onde a gente produz a maior parte da nossa energia, né? O ATP, que é a nossa molécula de energia mesmo. Então, com o passar dos anos, com a queda do estrogênio, a gente tem menos produção dessa fosfocreatina que vai depois virar ATP, tá? Dentre outras formas de se obter ATP, mas isso também é uma forma. Então, para ganhar massa muscular, gente, não adianta tomar proteína, tomar creatina, tomar colágeno, não vai ganhar massa muscular se o músculo não for estimulado. Então, ele precisa ter uma carga, a gente precisa ter uma resistência, a gente fala de exercício resistido. Sabe musculação, que a gente tem um peso e a gente faz uma força e aí o músculo tem que contrair? A gente tem uma resistência do nosso músculo, este é o melhor exercício para a gente fazer massa muscular, tá? E para ganhar massa óssea também. Quando a gente vai olhar toda a parte da literatura, a gente vê, por exemplo, que a natação não ajuda muito no ganho de massa muscular, e especialmente de massa óssea. Massa muscular, sim, mas especialmente massa óssea, porque o osso precisa de impacto. E aí, na natação, a gente não tem tanto impacto. A gente ganha músculo, a gente ganha força por outros trabalhos musculares, mas osso é mais comum, é mais fácil a gente ganhar com esses exercícios de impacto. Então, para ganhar massa muscular, eu preciso fazer exercício, tá? E se a gente já tem uma troca natural de massa muscular por por tecido gorduroso, se eu não faço exercício, essa troca vai acontecer na velocidade que o seu metabolismo está calibrado. Porque aí tem várias coisas para a gente conversar, né? Sobre estilo de vida, sono, suporte psicológico, estados de estresse, exposição à radiação, a fumo, a consumo de bebida alcoólica, ao tipo de alimento que a gente come, tá? Então, preciso fazer exercício. Segunda coisa, eu ganho massa muscular. Eu vou lá na academia, no pilates, no exercício funcional, faço um exercício resistido e começo a ganhar a minha massa muscular. Se eu não cuidar das minhas refeições, assim, a gente fala assim, o que eu vou comer pré-treino, antes do treino, para eu poder fazer a minha massa muscular. Mas tão importante quanto o que eu vou comer antes do treino, é o que eu vou comer da hora que acaba o treino até o próximo treino. Por quê? Quando eu faço privação de carboidrato, carboidrato é um treco extremamente importante. Extremamente importante. Esse negócio de que carboidrato é vilão, carboidrato faz mal, carboidrato engorda. Nós vamos ter um momento para a gente conversar sobre isso, tá?
Então, tão importante quanto eu fazer o exercício é eu consumir carboidrato, é ter glicose nas minhas refeições e não ter intervalos muito longos. Quando eu me privo de carboidrato, ou eu faço intervalos, eu como carboidrato, mas eu faço refeições em intervalos muito longos, eu almoço meio-dia e a minha próxima refeição é o jantar, eu não como nada neste período da tarde, todos os tecidos do meu corpo, todas as células do meu corpo vão precisar se alimentar de glicose. Vão precisar ter energia para poder se replicar, para poder fazer todas as coisas que acontecem dentro da célula, e ela precisa de comida. E a comida de 100% das células é glicose. Na ausência da ingestão direta de glicose, cuja fonte primária é carboidrato, eu não vou queimar a minha gordura. Quem dera, né? Da gente, essas dobrinhas que a gente tem, a gente fosse usar de combustível para células nesse período de jejum. A gente vai usar proteína. E da onde? Do músculo. Então, eu pelejei para fazer um tico de massa muscular, aí eu vou lá, faço um intervalo enorme entre as refeições, habitualmente, tá? Porque se a gente faz isso uma vez, acontece eventualmente, o impacto é menor. Mas se eu tenho esta rotina de ter intervalos muito longos entre as refeições, ou se eu vou, por exemplo, eu tomo um café da manhã, que eu vejo muita gente fazer isso, eu como um ovo e tomo um cafezinho. Onde que está a glicose aí? Ovo é zero de glicose, ovo é zero de carboidrato, tá? Eu não vou ter combustível. Aí eu vou tomar esse ovo com café, às vezes um pedacinho de pão ou um pedacinho de fruta, aí vou só almoçar. Aí na hora do almoço eu como um grelhadinho, tô falando de carne, com salada. Cadê o carboidrato de novo? Então, e aí no meio da manhã, vou dar um outro exemplo, vou acrescentar um negócio nesse exemplo. Eu comi o ovo com café e um pedacinho de pão. Aí no meio da manhã eu comi umas castanhas. Aí eu almoço um grelhado com salada. Aí à tarde eu vou e tomo um iogurte. E à noite eu como outro grelhado com salada. Eu fiz uma dieta hiper mega baixa em carboidrato. E, portanto, neste intervalo de todas essas refeições, eu vou usar o meu tecido muscular, vou quebrar ele, para transformar em glicose, para alimentar os meus vários outros tecidos. Em primeiro lugar, o que mais se ressente quando falta glicose é o cérebro. Tá? Para o cérebro se adaptar a consumir outro nutriente que não seja a glicose, ele precisa ficar, a gente precisaria ficar 3 dias inteiros, então 24, 48, 72 horas, certo? Fiz a conta certa? 3 dias sem ingerir nada de carboidrato. Aí o meu cérebro faz um negócio que a gente chama de cetoadaptação. São os nomes técnicos, mas mais para vocês entenderem que só nessa condição é que o meu cérebro não vai usar glicose. Em todas as outras condições, o combustível do meu cérebro é glicose. E aí, quando esse tecido muscular começa a ser quebrado para alimentar o cérebro, todos os meus receptores de glicose, eu imagino que eu tenho receptor de glicose no corpo todo, tá? Na pele, nos músculos, no tecido gorduroso, no fígado, no baço, nos olhos, em tudo. Só que alguns receptores vão usar um hormônio chamado insulina, que vocês já devem ter ouvido falar. A insulina é o porteiro que coloca a glicose para dentro da célula. A maioria dos tecidos do corpo não precisa de porteiro. A glicose entra direto. O cérebro é um deles, tá? O músculo e o tecido gorduroso precisa de porteiro. Só que o músculo, imagina a quantidade de músculo que a gente tem. Eu não tô falando do músculo do coração, músculo do pulmão, tá, gente? Tô falando dos músculos de braço, de perna, músculo que a gente movimenta, que a gente chama de músculo esquelético.
quando essa glicose vem dos aminoácidos, todos os receptores dos músculos vão se encolher, porque a prioridade é o cérebro. Então, o cérebro faz de tudo, gente, para conseguir glicose, tá? Sempre a prioridade é do cérebro. Então, aí a gente já pensa que já é um pelejo para a gente ganhar massa muscular, correto? Já é desafiador, não é? Seja porque a gente não curte ir para uma academia, seja porque a vida é muito corrida, seja porque a gente está experimentando cansaços, e cansaço, segunda-feira, gente, eu não existia nesse corpo, eu não sei o que aconteceu comigo. Sim, não era eu que estava aqui. Terça-feira acordei como se nada tivesse acontecido. É assim para vocês também? Vocês sentem esse cansaço que visita, você fala, meu Deus, quem é essa pessoa neste momento? E depois a coisa volta, né? Então imagina, a gente já tem que se organizar, a gente já tem que ter uma disciplina, uma determinação, qualquer características que vocês queiram dar para fazer exercício. E aí eu não colaboro com a minha alimentação, fazendo intervalos muito longos ou não colocando carboidratos ali. E por carboidrato, gente, de novo, quando eu falo a palavra carboidrato, eu arrisco dizer que na cabeça da maioria aqui vai vir pizza, pão, macarrão, arroz, batata. O que mais que vem? Além disso aqui que eu falei. Carboidrato, o que vem na cabeça de vocês? Pão, o que mais? Eu tenho capacidade de leitura labial, já li aqui da Maristela. O que mais além de pão? Macarrão? Batata, tô lendo a da Eliana. Batata. Berinjela! Como? Berinjela! Abobrinha! Opa, abóbora! Esse não tem quase carboidrato, amiga. Esse tem pouco carboidrato. Com a graça de Deus, a gente pode... Arroz integral! Arroz integral tem carboidrato. Mandioca, batata doce, Aveia! inhame. Aveia! Aveia tem carboidrato, perfeito. Mas quando eu falo carboidrato, para a maioria fica dos pães, das massas, das batatas e tudo mais, tá? E não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de carboidratos, como a Lívia falou, da aveia, do arroz integral, das frutas, da quinoa, dos feijões, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Este grupo alimentar, que a gente chama tecnicamente de leguminosas, ele é maravilhoso em teor de carboidrato. Então, veja a beleza de uma dieta à base de plantas, enquanto uma pessoa onívora, né, que se pauta principalmente no consumo de carnes, de ovos, que são zero carboidrato. Não é que tem pouco carboidrato, é zero carboidrato. Deixa eu só concluir, tá? Maíra ou Mayra? Estou sem os óculos aqui, não consigo ver o acento. É zero carboidrato. Então, enquanto um onívoro precisa botar algo junto da carne, junto do ovo, junto de alguma coisa, o vegetariano não precisa. A fonte proteica vegetal, que é essencialmente as leguminosas, elas vão ser sempre acompanhadas de carboidrato. Então, eu consigo, por exemplo, no pós-treino, comer só grão de bico. Não é para fazer isso, tá? Mas eu conseguiria ter carboidratos, proteínas, fibras, mas se eu comer só carne, eu só terei gorduras e proteínas. Não terei fibra, não terei carboidrato. Tá? Fala, Maíra. Maíra ou Mayra? Deixa eu ver. Mayra. Mayra, você levantou a mão? Angélica? Ih, eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Se você quiser escrever, talvez a configuração do seu áudio, querida, você tem que ajustar. Tá?
Se vocês puderem escrever no chat, eu prefiro, porque senão eu vou perder a minha linha de raciocínio. Imagina, lembra que eu dei bom dia a hora que eu entrei. Lembra? Então, muita chance de eu me dar uma perdida aqui. Mas o que eu queria dizer é isso. A gente precisa, pré, pós-treino, em todas as refeições, ter algum grau de carboidrato. E, de novo, eu não estou falando desses carboidratos popularmente conhecidos. Eu estou falando para comer uma fruta com aveia, um arroz, feijão e um legume. Eu estou falando para comer uma fruta, tá? Estou falando para a gente ter refeições equilibradas que contenham boas fontes de carboidrato. Então, aqui, eu fiz até um roteirinho para eu não esquecer de falar tudo que eu gostaria de falar. No reino vegetal, a gente tem proteína em todos os grupos. Eu vou citar aqui para vocês os grupos do reino vegetal. A gente tem os cereais, aonde estão incluídos arroz, aveia, quinoa, milho, amaranto, cevada, trigo, centeio, tudo isso são cereais e os seus derivados, as farinhas, os flocos e tudo mais. Então, um grupo. Outro grupo, que é o dos tubérculos. Então, todas as batatas, mandioca, mandioquinha, inhame, cará, batata iacom, tá? Na nutrição, a gente junta os cereais com os tubérculos dentro da mesma bolha, vamos dizer assim. Aí depois nós temos as leguminosas. Todos os feijões, as lentilhas, grão de bico, fava, tremoço, soja, ervilha seca, tá? Depois nós temos os grupos das hortaliças. Todas as verduras, que são as folhas, todos os legumes, tipo abobrinha, chuchu, vagem, beterraba. Depois nós temos o grupo das frutas, frescas ou fruta seca, que não deixa de ser uma fruta, e que só foi desidratada. Nós temos o grupo das oleaginosas e sementes, então castanha de caju, pará, pistache, amêndoa, tudo isso. E mais semente de abóbora, girassol, gergelim, linhaça, chia. Então, é grupo das castanhas, né, das oleaginosas e sementes. Aí a gente tem o grupo das gorduras, que a gente tem os óleos e gorduras, então óleo de soja, óleo de gergelim, azeite e gordura, a gente diria a manteiga, o óleo de coco, a gordura de coco, né, depende da temperatura, o coco vai estar como óleo com gordura. Vocês já viram o óleo de coco solidificado e o óleo de coco líquido, né? Se está muito calor, ele fica líquido, se está sólido, ele fica durinho. Se está frio, ele fica durinho. Aí a gente tem o grupo dos açúcares, que vai mel, melado, agave, açúcar de tudo que é tipo e jeito. E aí, isso no reino vegetal. Então, olha só, exceto o grupo dos óleos e o grupo dos açúcares, exceto esses dois grupos, todos os outros grupos vão ter proteína, em maior ou menor quantidade. Os dois grupos que têm o menor teor de proteína são os tubérculos, batatas e afins, e as frutas. São os que têm menor teor de proteína, na ordem de 5%. As verduras e legumes, todo mundo já ouviu falar assim, espinafre é uma ótima fonte de proteína. Tinha até o Popeye, né, que comia espinafre e subia o músculo, né? Então, brócolis, couve, cogumelo, que são super fontes de proteínas. Quando a gente vai para a tabela nutricional, se a gente for olhar a porcentagem de proteína contida neste grupo, é alta. 40%, 50%, você fala, nossa, é muita proteína. Mas a gente precisa pensar que um legume, ele é 90% de água. E água não tem proteína nenhuma. Então, 10% do que sobra, por exemplo, de 100 gramas de brócolis, é desses 10% que tem aquele tantão de proteína.
portanto, não é, em valor absoluto, uma quantidade significativa, tá? As leguminosas é o grupo que mais concentra proteína, vai ter aí mais ou menos por volta de 25% de proteína, é bastante. Nos cereais, eu vou ter aí de 7 a 17% de proteína, sendo que alguém arrisca dizer qual é o cereal mais proteico que a gente tem? Alguém saberia dizer? Ou alguém arrisca dizer? Ervilha? Não, ervilha é leguminosa. Ah, tá. Dos cereais, arroz, trigo, centeio, cevada, quinoa, A amarante. quinoa? Não é a quinoa, é a aveia. Aveia. E olha que a aveia é um alimento muito popular, né? A gente faz um monte de coisa com aveia. E o farelo de aveia? O farelo de aveia tem também. A aveia em si é um cereal bem proteico. No caso, qual que você aconselharia mais o consumo? O farelo ou a aveia em si? O farelo tem mais fibra e a aveia, ela tem um conjunto de aveia em flocos, né? Essa tradicional, ela tem mais variedade. O farelo é mais concentrado em fibra. Tá? Então, eu estou falando dos grupos e quem tem mais, ou assim, na verdade, deixa eu refrasear. Eu estou falando que no reino vegetal, praticamente todos os grupos alimentares têm algum teor de proteína. Só que alguns grupos concentram ela mais. As castanhas, a gente acha assim, eu vou comer castanha para proteína. As oleaginosas, elas têm muito mais gordura do que proteína e carboidrato, tá? Então, a gente não considera como uma boa fonte, assim, significativa, porque se eu comer castanha demais, eu vou aumentar muito a minha ingestão calórica, e aí eu corro o risco de ganhar peso. Nesta nossa faixa etária, assim, nessa nossa fase da vida, é tudo que a gente não precisa facilitar o ganho de peso, tá? Eu vou dar uma olhadinha no chat aqui. Eu tenho sempre uma dúvida. O coco é oleaginoso. E a polpa do coco verde, ela entra como fruta ou como oleaginosa? Então, o coco não é oleaginosa, o coco é uma fruta. Só que... Mesmo ele seco? Mesmo, o coco. O seco é o coco verde que ficou seco. Uhum. Mas o coco é uma fruta, só que é uma fruta igual ao abacate, extremamente gordurosa. Então, a gente deixa no grupo das frutas, mas também empresta para o grupo das gorduras. Tá? Mas se tiver que colocar ele num lugar, ele vai para o grupo das gorduras. Ah, tá. E qual que tem mais gordura, o seco ou a polpa verde, do coco verde? O seco, sem dúvida, só você ver a camada que ele é, né? A polpa do coco verde é fininha, uma carninha molinha, tá bom? Vou fechar aqui o seu microfone, tá, Eliana? Dá licença. Okay. Angélica, você conseguiu escrever aqui o que você gostaria? Tá. Então, vamos ver aqui. A Rose. A Eliana falando, o uso de testosterona predispõe o organismo ao risco de câncer. Eu não gostaria nem de entrar nesse lugar, porque eu não domino o assunto, aí eu corro o risco de falar coisas que não deveria dizer. Tem mais um homem aqui, o João, que é a Beth, tá ok, então temos aí algumas mudanças. A Eliana, farelo de aveia, carboidrato e legal para treino. Pode ser, farelo de aveia ou aveia. O que acha do jejum para a mulher na menopausa? Já falo disso. A Eliana também, coco, oleaginosa, já respondemos também. A Amélia, boa noite também. Farinha diferente de farelo? Sim. A farinha de aveia, né, Amélia? Amélia, não estou vendo aqui, mas deve estar com a camerinha assim. A farinha a aveia em flocos. A gente pode fazer farinha de aveia em casa, só pegar aveia em flocos e bater no liquidificador.
O farelo, ele vai para a indústria e é retirado alguns componentes e concentra a casca mesmo, a parte mais externa do grãozinho da aveia. Eu já vou falar do jejum aqui, que isso a resposta é mais longa. O ideal é tomar antes e depois do treino. É tomar o quê, Silvana? A Silvana perguntou aqui, o ideal é tomar antes ou depois do treino? Não entendi. O que acha dos aminoácidos? A Amélia perguntando. Aminoácido, gente, é a menor unidade de uma proteína, tá? Então, eu tenho uma proteína, imagina que seria um colar de pérolas, e cada bolinha é um aminoácido. Então, a combinação de bolinhas diferentes em posições diferentes, eu faço proteínas diferentes. Então, eu tenho 8, 9 aminoácidos que são indispensáveis, e tenho no total 23 aminoácidos, que desses 8 até os 23, então 15, eles são formados a partir da combinação desses 8. E esses 8, eu não, como fala? Perdão, eu falei errado. Esses 15, eles são fabricados no corpo. Esses 8, eles não são fabricados no corpo, eu preciso comer da dieta, tá? Então, aminoácido é isso. Eu vou falar um pouco mais quando eu falar do colágeno. Como tratar gastrite e H. pylori? Angélica, essa é uma pergunta que, assim, vai fugir bastante do tema aqui, e eu não vou nem ter condição de responder isso para você, porque é tratamento medicamentoso, tá? Então, acho que aí precisa... É claro, existem alimentos que a gente pode ajudar a melhorar, couve, chá de espinheira santa, chá de alcaçuz, mas vai fugir um pouquinho do nosso tema, tá bom? Aveia, o ideal consumir antes ou depois... Silvana perguntando que horas consumir. Aveia pode consumir em qualquer horário, gente. Aveia dá para comer de café da manhã, dá para fazer bolinho de grão de bico e dar liga com aveia para comer na hora do almoço, dá para a gente colocar aveia no meio da tarde, dá para comer pré-treino, dá para fazer aveioca como a base de uma pizzinha de frigideira, assim, para o jantar, ao invés de comer arroz e feijão, dá para fazer esse tipo de preparação, tá? A Aveida, magra, porém com pochete, na sua opinião, o que cortar para reduzir, já que zerar é impossível na menopausa? Assim, essa questão, esse é um assunto que a gente vai tratar num outro encontro, tá? Hoje a gente vai falar aqui de massa muscular mesmo. A gente vai ter um encontro para falar sobre essas questões de ganho de peso, enfim, que eu acho que é mais a pochete que a Aveida fala aqui. A Amélia, fazer bolo, faço tudo com aveia, amo mingau, perfeito. Eu também uso bastante a aveia, bastante mesmo. Aí aqui a Angélica perguntou sobre o jejum, né? Então, veja só, essa questão do jejum passa por eu me privar do consumo de alimentos e do consumo de glicose. Eu não sei se você quer dizer, Angélica, se o jejum entre uma refeição e outra, o jejum intermitente, que você, sei lá, começa a comer ao meio-dia e vai depois, sei lá, come meio-dia, janta e depois só vai comer no meio-dia do dia seguinte, tá? Eu, pessoalmente, eu não sou a favor dessa abordagem, tá? Por isso que eu expliquei para vocês, quando a gente vai estudar o metabolismo, a gente vê o papel fundamental da glicose para os nossos tecidos. Então, se eu fico muitas horas sem comer, eu estou precisando pegar energia de algum lugar.
Algumas abordagens do jejum intermitente falam, você pode comer o quanto você quiser, desde que seja circunscrito de tal hora a tal hora, sei lá, do meio-dia às 6 da tarde. Aí a pessoa come tanto, que fica muitas horas, inclusive, para fazer o esvaziamento gástrico e a digestão. E o jejum, a gente só pode dizer que ele acontece, ou existe, na verdade, só pode dizer não. Existe esse conceito. Que horas começa o jejum? A hora que eu parei de colocar o alimento na minha boca, ou a hora que meu estômago esvaziou, eu quebrei esses alimentos, absorvi e coloquei na corrente sanguínea, e a partir daí eu conto o jejum. Porque enquanto eu tiver alimento sendo quebrado no meu estômago, quebrado ou, assim, trabalhado no meu intestino delgado, e seguindo e caminhando para ser absorvido nas vários pontos de absorção ao longo do meu intestino delgado, eu tenho várias horas aí para trabalhar. Então, esse conceito do jejum intermitente, a gente precisa saber do que nós estamos falando. Mas o que eu, Ana, sigo como nutricionista é esse princípio da bioquímica básica. Eu preciso de glicose para produzir ATP dentro da minha célula. Se eu não como a fonte de glicose que vem de um carboidrato, se tiver presente na aveia, no grão de bico, o tiquinho que tem no brócolis, o pouquinho que tem na castanha, eu vou ter que tirar de algum lugar do meu corpo e vai sair do meu tecido muscular. Tá? Então, eu, Ana, não adoto, não recomendo esta abordagem de jejum intermitente, de dieta low carb, é uma conduta que eu tenho no consultório, tá? Eu sei que tem colegas que usam outras abordagens. Em termos de bioquímica, que é o que pauta o meu trabalho, essa harmonia com a bioquímica natural, eu não adoto e não recomendo. Deixa eu ver o que mais aqui que eu coloquei aqui como lembretinho, que eu queria falar para vocês. A nossa cultura, o Brasil, deixa eu só tomar uma água. A gente tem uma cultura que a gente chama de onívora. O onívoro é aquela pessoa que aceita todos os grupos alimentares na sua alimentação, que coloca todos os grupos alimentares na sua rotina, tá? A pessoa que é ovo-lacto-vegetariana consome todos os grupos do reino vegetal e mais os ovos e os laticínios. E a pessoa que adota o vegetarianismo estrito só consome produtos de origem vegetal, tá? Então, o público onívoro tem na sua, acomoda na sua alimentação o grupo das carnes, e aí são carne vermelha, carne de frango, carne de pescado, carne de aves em geral, e carne vermelha de vaca, de cordeiro, de carneiro, de porco, de tudo mais. Existe uma recomendação mundial, aliás, existem várias recomendações com várias abordagens diferentes. Existe uma recomendação publicada numa revista muito reconhecida em todo o meio médico, chamado The Lancet, e esta publicação, ela traz não só uma recomendação para a saúde da pessoa, como para a saúde do meio ambiente. E se a gente pensar hoje, o que a gente está vivendo, né, em termos de mudanças climáticas e tudo mais. Então, o que a gente coloca no prato, obviamente, tem impacto no meio ambiente. Se a gente, por exemplo, derruba árvore para fazer pasto, a gente diminui, assim, deixa o solo mais esgotado, não tem tanta troca de CO2, enfim, eu não sou a pessoa mais versada, mais, assim, fluente nisso, mas é indiscutível o impacto que as nossas escolhas alimentares têm no meio ambiente. E aí, a pecuária, ela tem um impacto muito grande, emissão de gases de efeito estufa, mas não é essa abordagem que eu quero falar. Eu quero falar que esse The Lancet colocou as diretrizes para consumo de carnes, para quem, obviamente, come carne. Eu até fiz a cola aqui, porque eu nunca lembro de cabeça, que são números quebrados, tá? A carne vermelha, isso são recomendações por dia, tá?
A carne vermelha seria uma recomendação ideal de 14 gramas. É quase que uma moeda de R$1. 14 gramas. A pessoa, às vezes, come um bife de 200 gramas, 250 gramas, a depender do hábito alimentar. A recomendação são 14 gramas, com uma faixa possível de nada até 25 gramas. Isso, carne vermelha de porco, de vaca, de cordeiro, de carneiro, essas carnes que são mais avermelhadas. As aves são 29 gramas por dia. 29 gramas seria, se a gente pegar a palma da mão e dividir em 4, um tico maior que um quarto, tá? Aqui seria 25 gramas, a palma da mão é 100 gramas, mais ou menos, né? Mais ou menos, tá, gente? Depende da palma da mão. Mas mais ou menos isso. Então, seria um quarto de palma de mão para carne de aves. Para carne de peixe, seria 28 gramas, quase a mesma coisa para carne de aves. Ovos, 13 gramas por dia. Alguém sabe quanto pesa um ovo? A média são 50 gramas. Quanto que é 13 de 50? Assim, 25, 12% de um ovo. É isso? 12, 14%? É isso? Me ajuda? É quase um quarto, né? É um quarto, é. Sim, é isso que eu falei, né? É 50, 25, 12,5. É um pouquinho mais de um quarto de um ovo. Seria para comer por dia. Um quarto de ovo, gente. Então, o que eu posso pensar? Que eu vou comer meio ovo dia sim, dia não. Para não ficar assim, como eu pegar um quarto de um ovo, cozinhar, não dá. Então, vejam que a recomendação do consumo de carne para a saúde da pessoa e para a saúde do planeta é muito pequena. E aí, a preocupação que se tem com o consumo de proteína para ganho de massa. Óbvio, se eu vou fazer tecido muscular, eu preciso de matéria-prima. E matéria-prima de músculo é o quê? Aminoácido. Mas eu não consigo, e aminoácido é a menor unidade de proteína. Mas eu não consigo fazer tecido muscular se eu não tiver energia. Imagina você tem o carro, mas não tem a gasolina. O carro não anda. Então, se a gente metaforizar que a estrutura do corpo seria a carcaça do carro, o banco, a direção, a carcaça, sim, a estrutura do carro, e o carboidrato fosse a gasolina que a gente põe ali, eu posso ter um Porsche maravilhoso. Se não tiver gasolina ali, o bichinho não vai andar, né? Então, eu posso ter um corpo bem assim formado. Isso não vai acontecer, né? Esse exemplo hipotético que eu ia dar, não dá para fazer um corpo bem formado e não ter carboidrato. Mas o que dá, assim, na célula eu chego aminoácido, mas não chega a glicose, não dá para fazer tecido muscular, tá? Então, eu preciso... Peraí que eu perdi a linha de raciocínio. Que eu falando de proteína animal, do excesso de proteína animal, perdi a linha de raciocínio, olha só. É o brain fog, gente. Dá bom dia às 7h30 da noite, acontece isso. Deixa eu ver se eu vou por outro lugar. Para eu fazer tecido muscular, eu vou precisar de aminoácido. Então, eu não preciso consumir carne para fazer tecido muscular. Eu preciso consumir proteína. Eu preciso consumir aminoácido. Porque eu vi que ontem as pessoas perguntaram, né? Como fica uma pessoa que é vegetariana, como é que ela ganha massa muscular? Se ela tem prejuízo no ganho de massa muscular, se é mais difícil ganhar massa muscular, se precisa usar suplemento para ganhar massa muscular. Eu preciso consumir aminoácidos. Se a lisina vai vir da carne, ou se a lisina vai vir do feijão, tanto faz. Lisina é lisina. Se a metionina vai vir da carne, vai vir do feijão, metionina é metionina. E por aí vai, triptofano, todos esses aminoácidos que eu preciso receber da alimentação. Então, o que importa é que eu consuma diariamente todos os aminoácidos que o corpo não fabrica, que são 8, e os outros 15 eu vou fabricar a partir desses 8 que eu recebi e de outras nutrientes que vêm, assim, vitamina C, zinco, selênio, essas coisas todas que a gente precisa para fazer tudo no nosso corpo.
tá? Então, aqui a gente quebra um mito de que eu preciso comer ovo, que eu preciso comer... Eu posso comer, se essa é minha escolha, se essa é minha vontade, se essa é minha cultura, mas eu não preciso comer para fazer o meu tecido muscular, tá? Preciso fazer exercício e preciso comer proteína, vegetal ou animal. Então, para quem e quando eu preciso usar um suplemento proteico? Quando a minha ingestão de fontes alimentares não for suficiente. E como é que eu sei disso? Fazendo exame de sangue. O valor da ureia, se eu tenho um rim normal, o valor da ureia que eu obtenho do exame é o valor, me diz o quanto de proteína eu estou comendo. Tá? E se eu não atendo aquela faixa, eu eventualmente posso ou ajustar mais a minha alimentação ou incluir um suplemento de proteína. Mas eu não preciso. O fato de eu entrar na academia, no Pilates, fazer qualquer exercício, não me obriga a consumir não me obriga a consumir um suplemento de proteína, se eu tiver como ajustar na minha alimentação. Ok? O uso de creatina, eu já falei um pouquinho ali no começo, né? A creatina é um elemento importante para o trabalho muscular, e aí quando eu faço a contração muscular, eu produzo a fosfocreatina, que é quem vai fazer o meu estoque de energia de ATP dentro da célula. Então, a creatina tem um bom uso em várias condições para pessoas que vão fazer exercício de explosão e também para a gente nessa fase da nossa vida. E por último, eu queria falar do colágeno, porque assim, a indústria hoje fala muito, né? Precisa tomar colágeno, como se assim, colágeno fosse resolver as rugas, resolver a flacidez, resolver tudo isso. Gente, quando eu pego uma cápsula de colágeno, peguei uma cápsula de colágeno, imagina, cápsula de colágeno, um grão de feijão e um pedacinho de carne. Os três, imagina aqui, os três juntos. Eu vou botar o pedaço de carne na minha boca, mastigar, passar no estômago, chegar no intestino, vou quebrar essa carne, vou separar os aminoácidos e vou absorver. Para onde vão esses aminoácidos? Para onde o meu corpo precisar. Peguei um feijão, botei na boca, mastiguei, foi até o estômago, foi até o intestino, quebrei a proteína desse feijão, separei aminoácidos, absorvi. Para onde vai esses aminoácidos? Para onde o corpo precisar. Peguei uma cápsula de colágeno, botei na boca, estômago, intestino, quebrei, soltei os aminoácidos. Para onde vão esses aminoácidos? Não é para formar colágeno necessariamente. Vai para onde o corpo precisar. Portanto, uso de suplemento de colágeno não garante que eu vou melhorar flacidez, ruga, hidratação, nada disso. Tá? Tem aplicações especiais, pontuais, e se eu não tiver outros nutrientes para eu fabricar o meu próprio colágeno, porque a gente tem muito colágeno no corpo, nem nas articulações, tem na pele, tem em vários locais. A gente fabrica o colágeno. Colágeno não é uma proteína que eu preciso obter, porque senão seria a mesma coisa. Então, para eu fabricar meu fígado, eu vou ter que comer fígado. Para eu fabricar meu cérebro, eu vou ter que comer cérebro. Entende que não tem sentido isso? Fabricar o colágeno, eu vou ter que comer colágeno? Não. Eu fabrico colágeno a partir de elementos, de matéria-prima que eu tenho. Agora, se eu não cuido, não tenho uma boa ingestão de vitamina C, não tenho um equilíbrio no metabolismo do ferro, do zinco, do cobre, do selênio, eu não vou fabricar o colágeno adequadamente. Aí eu vou tomar a cápsula que for, que não vai ter aquele efeito. Ah, Ana, mas eu tomei colágeno e funcionou. Provavelmente, às vezes, a gente faz outras pequenas mudanças que a gente nem percebe quando a gente se dispõe a mudar algumas coisas na nossa vida. Então, cuidado
com essas promessas que tem aí. Se você fizer o meu programa, você vai emagrecer 10 quilos em 3 semanas. Se você tomar o colágeno da marca Pirulito, a sua pele vai ficar maravilhosa. Se você der 3 pulinhos e 1 voltinha, a sua sorte vai melhorar. Não existe fórmula mágica, gente. Ainda mais nessa nossa jornada, nessa fase da nossa vida. Existe uma caminhada, uma semeadura, e aí nessa fase da vida a gente tende a pensar na colheita, né? E aí, quer dizer que assim, eu não semeei direito, não dá para mudar mais. Dá para mudar. Dá um pouco de trabalho, mas dá para mudar. Sempre dá para mudar. Sempre dá. Tudo. Todos os caminhos que a gente toma, dá para a gente mudar. Estou seguindo nessa estrada, eu vi que aqui não está bom, eu vou mudar de estrada. Dá trabalho? Dá. Muito trabalho, mas dá para fazer. Tá? Deixa eu olhar as perguntas aqui, para a gente poder caminhar para o nosso finalzinho. Os aminoácidos do blend Mix Right, por exemplo, é para ajudar a absorção de proteínas? Eles não ajudam a absorção de proteínas. Veja, Amélia, aminoácido é a menor unidade de uma proteína. Então, não tem como um aminoácido ajudar a absorção de proteína, porque eu não absorvo proteína, eu absorvo aminoácido. Então, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas quando eu como a proteína, eu não consigo absorver a proteína, eu preciso quebrar ela em aminoácido para absorver os aminoácidos, tá? O corpo consegue absorver tudo que é necessário para o dia a dia? Em princípio, sim. Se você pegar um bebezinho, ele absorve tudo, porque é um corpo que não tem vícios, assim, que está bem organizado. A gente já caminhou muito, a gente já fez muita coisa, já passou muito estresse, já tem outra bagagem. Então, a gente pode ter impactos na absorção dos nutrientes a partir da nossa saúde intestinal, a partir da nossa saúde mental, a partir dos alimentos que a gente coloca na nossa boca. Pegando o exemplo de um bebezinho, imagina um recém-nascido que, assim, um bebê que está começando a introdução alimentar aos 6 meses. Ninguém dá um Cheetos para essa criança comer. Ninguém dá a batatinha do McDonald's para essa criança comer, mas a gente come. E isso impacta a saúde, assim, das nossas, das células do nosso intestino, do nosso estômago. A Angélica que perguntou de H. pylori, de gastrite. Bebezinho não tem gastrite. Criança pequena não tem gastrite, a não ser que ela só coma, seja mal alimentada pelos cuidadores, e aí ela pode, assim, com o passar do tempo, desenvolver até um problema de estômago. Mas um bebezinho em introdução alimentar, a não ser que ele tenha também uma doença de base, mas não é esperado que exista um problema no estômago num bebê saudável, tá? Então, sim, a gente consegue, mas a gente precisa fazer a nossa lição de casa também. Que horas é ideal tomar creatina? Qualquer horário, antes, depois do treino, hora que acorda, hora que vai dormir, com comida, sem comida, desde que seja consistente, tá? Não tem assim, interferência de alimentos de forma geral. Eu tomo colágeno, comprei hoje, bem explicado, faz muito sentido. Que bom. Eu tomo colágeno hidrolisado. Então veja só, isso que a Silvana falou. Hidrolisado significa que a parte do estômago já passou. Porque no estômago a gente começa a fazer quebra, o preparo para o intestino, tá? Então, o colágeno hidrolisado, ele já tem essa fase do estômago meio feita, tá? Mas vai acontecer a mesma coisa no intestino. Vai chegar o colágeno hidrolisado no intestino, vai quebrar, separar em aminoácidos. Eu vou absorver os aminoácidos e vai para onde? Para onde o corpo precisa. Foi isso mesmo que eu perguntei, agora entendi. Eu mudei minha alimentação há mais de 4 anos. Sou outra pessoa, não consumo. Beleza, Amélia. Leite, derivados, açúcar e nem glúten. Beleza. Isso é ótimo, né? Então, gente, peraí, que entrou mais uma pergunta aqui. Magnésio não tem nada a ver com a parte proteica. Na verdade, assim, o que tem a ver é que magnésio é um elemento mais relaxante. Enquanto o cálcio no nosso corpo faz contração,
o magnésio, que é o antagonista dele, faz relaxamento. Mas eu não sei se a pergunta aqui tem a ver exatamente com isso, ou dessa loucura hoje que está de compra trimagnésios, pentamagnésio, magnésio dimalato, treonato, aspartato, magnésio quelado, hoje está virando um forfé de magnésio, né? Então, existem algumas indicações pontuais, mas isso aí é uma outra aula só de magnésio, tá? BCAA é um tipo de perfil de aminoácido. A gente tem aminoácido de cadeia aromática, aminoácido de cadeia ramificada. O BCAA é um tipo de aminoácido só, assim, é só a característica química do aminoácido. E a Q10 também não é um assunto aqui para hoje, tá? A coenzima Q10 é uma enzima que a gente tem dentro do nosso corpo, importante para reações químicas, e que hoje também pegou na moda da gente tomar. Ela tem as indicações pontuais, tá? Fundamento dos ortopedistas em receitarem colágeno tipo 2. Sim, porque a gente tem colágeno tipo 1, 2 e 3. O tipo 2 é o colágeno presente nas articulações. O tipo 1 e é, assim, cerca de 10% de todo o colágeno do nosso corpo. O tipo 1 e o tipo 3, que é quase que 90% do nosso colágeno, tá em tudo, assim, no cabelo, na unha, na pele, em várias outras estruturas. Então, por isso que os ortopedistas, para as articulações, falam do colágeno tipo 2. Tá? Eu queria falar, assim, que alguém fez alguma pergunta aqui sobre alimentação. Eu coloquei no grupo hoje, eu já vejo aqui porque eu fechei. Eu coloquei no grupo hoje sobre a vivência que eu e a Kátia vamos fazer o mês que vem, tá? O que posso fazer, porque algumas pessoas falaram que queriam mais informações. O que eu posso fazer é, depois que a gente finalizar aqui, quem quiser saber um pouquinho, fica. Eu queria, se vocês pudessem aqui usar esse recurso de levantar a mãozinha, tem alguém aqui que tem interesse em saber mais dessa vivência, que vai ser num final de semana, aqui pertinho de Campinas, meio perto de São Paulo. A gente vai, assim, fazer uma roda de mulheres ali, vai cozinhar, vai ensinar receita. A Kátia é arquiteta e cozinheira, a Kátia vai dar ensina culinária ali. Então, eu queria saber aqui quem que teria interesse e puder, assim, só levantar a mão para ficar mais fácil, depois da gente poder conversar com vocês. Como funciona, como exatamente o quê, Silvana? Vai ser um final de semana num sítio aqui pertinho, então a cidade é Morungaba. A gente vai chegar sexta-feira, depois do almoço, e na sexta-feira a gente vai ter tempo de aproveitar o local. Piscina, pôr do sol, lago, espreguiçadeira, é isso. E à noite a gente vai fazer uma roda de conversa. Isso que a gente fez ontem. Quem estava ontem ali na conversa, quem pôde ver essas trocas que a gente fez, como é para cada uma, essa é a ideia, da gente estar junto, de contar como é para mim, como é para vocês, como é para cada uma, tá? No sábado, de manhã, para quem topar, a gente faz um alongamento, tem um deck delicioso ali, bem em cima da cozinha, ali bem em frente ao nosso refeitório, então dá para fazer yoga ali ao acordar. Depois a gente vai ter um tempo para falar sobre a parte alimentar, nutricional, vou falar algumas questões da parte nutricional para vocês, e de tarde vai ter oficina culinária com a Kátia. Então a gente tem uma série de receitinhas e de preparações, essa vontade de comer doce, que a gente tem, essa vontade de comer doce. Então a gente separou algumas receitas que são desse tipo aí, né? Receitas que dá para a gente atender essa vontade de doce, mas que assim não vai ajudar a gente a engordar tanto. No domingo, aí no sábado à noite a gente volta a se reunir para trocar como foi o dia, dar continuidade das trocas de sexta. E no domingo a gente vai ter um dia parecido com o sábado de manhã, tá bom? Então, o lugar é maravilhoso. A Kátia construiu o lugar inteiro, porque a Kátia é arquiteta, então ela que foi responsável pelo projeto arquitetônico do lugar. Eu fiz toda a minha formação em avaliação metabólica ali,
né? Eu tenho uma pós-graduação nisso, eu trabalho muito, falei para vocês que eu me pauto nos exames laboratoriais para trabalhar, e assim, eu fui muitas vezes para lá. Quem está aqui no grupo um pouquinho mais de tempo deve ter visto algumas fotos que eu coloquei, mas eu posso colocar de novo, alguns vídeos que eu fiz do quarto, de uma das vezes que eu me hospedei, tá? Então, eu fiz a enquete ali, quem não respondeu e quiser responder, porque depois eu e a Kátia, a gente pode entrar em contato e conversar, ver o que vocês têm de dúvida, o que vocês gostariam de saber, como que a gente pode ajudar, para vocês se juntarem a gente, né? Isso é um retiro que eu e a Kátia estamos programando desde o ano passado, ele teria outro formato, mas aí a gente trocou o formato dele, trocou o público, porque, enfim, estamos juntas, eu e ela na menopausa também, então fazia mais sentido para nós duas, tá? Deixa eu ver aqui, eu não vi quem é que levantou as mãozinhas aqui. Aqui tá a Graziela e a Andréia, né? Então, depois a gente entra em contato, então, a Andréia e a Graziele. Se mais alguém quiser, depois é só falar com a gente, sem compromisso, gente. Assim, é porque, como nós conversamos que isso é uma roda de mulheres, essa é uma possibilidade da gente estar junto. Quem puder, quem quiser, e um detalhe, é fim de semana de lua cheia. Sem querer, a gente escolheu um fim de semana de lua cheia. E o lugar lá é maravilhoso para ver a lua, né? Porque é tudo assim descampado, então dá para ver aquele monte de estrela no céu e a lua. Tá bom, gente? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Bom, você vai falar em outra live sobre amora, germe de soja. Isso eu não pensei em falar aqui, Lívia, porque não é muito desse tema, né, da parte muscular. Mas a gente pode, a hora que eu abrir o grupo também, a gente pode colocar de novo, né? Acho que é um tema interessante. Nós falamos ontem sobre a amora, a tintura de amora. Se você está no grupo mais tempo, sobe um pouquinho que ali tem alguma coisa, tá? E a soja a gente não falou, mas isso é legal de você colocar, porque não saiu a pergunta. Gostaria de ir, mas não vou poder. Ótimo, Amélia. Quando você vai ser bem-vindo? Então, já respondemos. A Nilza também não pode. A Lívia tem trabalhado quase todo fim de semana. Ai, tomara que você possa um dia. E quem sabe não vai dar para ir dessa vez. A Amélia, vi as fotos, deve ser interessante. Sim, Amélia, se você tiver realmente vontade de ir, conversa com a gente, fala, porque seria legal a gente poder estar juntas. A Rosilene falou, não tomo leite, agora a climatério diminui o cálcio. A gente falou sobre o cálcio no encontro anterior. Dá uma olhada, Rosilena, se você tiver dúvida, assista a nossa live anterior, e se ainda tiver dúvida, coloca. A hora que eu abrir o grupo, põe de novo que a gente fala sobre isso, porque isso é bem legal. Um abraço, muito obrigada. Um abraço, ótimo. A Graziela, acho importante, mas necessária a em função do período fora de casa. Sim, crianças pequenas, eu entendo super. Quem tem criança pequena não tem jeito mesmo. Tá bom, queridas? Então, muito obrigada pela presença, pela participação de vocês. Seguimos no grupo. Logo eu prometo abrir de novo para a gente poder interagir e trocar. Tá bom? Então tá, gente. Um beijão para vocês, viu? Boa noite, gente.